de agosto, o quarteto completou 5 anos. E é para honra e glória de Deus isso. E nós rendemos culto de louvor ao nome do nosso Deus, porque só Ele merece o nosso louvor. Quarteto você já conhece: Samuel, Isaías, Vitor, Daniel, baixo, segundo tenor, barítono e primeiro. Mas acho que vocês não conhecem as pessoas que vieram nos acompanhando hoje. Gostaria que vocês pudessem ver a Dandara e a Thaísa, estão lá em cima, lá na galeria. A Dandara, a namorada do Samuel, e a Thaísa, a namorada do Vitor. Elas vieram hoje conosco aqui, nos acompanhando. Sejam bem-vindas. E que os louvores que nós vamos entoar, que possam chegar ao trono de Deus como cheiro suave. Amém? Faço, mas o mal que não quero já fiz. Escravos da sinceridade que enganava o meu coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar. Mas hoje eu já sei onde eu posso esperar. Ele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Ele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Quero viver as palavras e unir o que falo ao que sou, tendo de exemplo meu mestre, que primeiro foi meu salvador. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu já sei onde eu posso esperar. Ele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Ele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Essa é a minha oração, com minha vida pregar, para que onde eu passar, todos possam ver-te em mim. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Ele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar.
Eu tinha um sonho muito grande de ser um sargento do Exército. À medida que eu fui crescendo, eu não tirava aquilo do meu alvo, do meu polo. Eu queria aquilo e eu persistia, eu nunca esquecia da vida militar. Eu imaginava que um dia eu poderia conseguir aquilo lá. Agora, como toda criança em dificuldade financeira, como toda criança de lar humilde, uma das grandes saídas para essa vida humilde e simples é através dos estudos. O tempo foi passando, eu terminei minha primeira faculdade, eu fiz matemática, mas aquele sonho de ser sargento do Exército Brasileiro, eu já tinha sufocado. Mas eu agora tinha uma outra vida, e então eu comecei a fazer outra faculdade, e naquela época ali no IASP, eu comecei a fazer o curso de análise de sistemas na Universidade Metodista de Piracicaba, e eu me formei em análise de sistemas. E fiquei feliz com aquilo, outros horizontes abriram também. Falei, eu vou aproveitar o meu tempo, aí eu resolvi fazer pedagogia, e me especializei em administração escolar. E os meus sonhos agora eram outros sonhos. Quem sabe um dia eu poderia ser diretor de uma escola, poderia ser um orientador, um administrativo da escola. Eram esses os meus sonhos agora. Até que um dia, um amigo meu, chamado Luiz Pozelli, um dia ele chegou para mim e falou assim, poxa, você tinha que ser militar. Eu bati nas costas dele e falei assim, Luiz, você não sabe o que você está falando. E ele perguntou, mas por quê? Aí então eu expliquei para ele, falei, Luiz, isso é um sonho de criança que eu guardei, mas era um sonho meu de infância. Ele falou, mas você pode ser ainda um militar, você pode inclusive ser um oficial do Exército. Eu falei, Luiz, eu não tenho mais idade. Eu prestei várias vezes o concurso, inclusive prestei concurso para a escola preparatória, que depois eu viria para a AMAN e seria um cadete da AMAN, seria um oficial da AMAN. Prestei concurso para a Polícia Militar do Barro Branco, mas eu nunca passei, porque naquela época eu trabalhava de madrugada e eu realmente não conseguia. E eu disse para ele, eu falei, Luiz, eu não tenho condições. Aí ele fez assim para mim, eu sei como é que você pode ser um oficial do Exército. Eu sei como. Inclusive você tem idade para isso. E ele me contou, me deu o caminho das pedras. E imediatamente, no outro dia, eu me apresentei numa unidade do Exército e eu então fiz questão de pegar tudo que havia a respeito daquele material. E então agora eu comecei de forma silenciosa a correr atrás de um sonho lá de criança. Era o meu sonho de infância. E eu comecei a estudar diariamente. Eu só não estudava no sábado. Então, quando saiu o edital para esse concurso do Exército, existiam 5 vagas para todo o Brasil para ser professor de matemática do Exército Brasileiro. Em todo o Brasil só passaram 4. E para a minha alegria, para a honra de Deus, eu ainda fui o primeiro colocado em todo o Brasil naquele concurso. Mas um certo dia, quando foi a formatura, eu trouxe a minha mãe. Eu fiz questão de mandar uma passagem para minha mãe e para o meu pai, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem testemunhar a realização do sonho. Eu olhei para os olhos da minha mãe. Minha mãe chorava muito. Porque com certeza, naquela hora, quando eu estava apresentando armas com a minha espada, a minha mãe com certeza passou na mente dela aquele garoto que há muitos anos atrás estudava em folhas de pão para poder passar num concurso e realizar os seus sonhos. Quando eu abri o envelope para saber para onde eu iria trabalhar no Brasil, estava escrito Academia Militar das Agulhas Negras. Eu pude entender. Eu pude entender que Deus não realiza sonhos pela metade. Deus, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos sonhos. E eu pude entender, e eu não me contive em lágrimas, porque eu pude entender que aquilo era uma resposta de Deus.
Mas eu também sabia que a academia tinha muitas atividades no sábado, por se tratar de uma escola de formação de oficiais, por se tratar da menina dos olhos do Exército em todo o Brasil. Como ninguém gostava de tirar serviço no domingo, então era uma troca fácil. E eu consegui, então, realmente fazer todas essas trocas na minha escala de serviço, e eu não tirava serviço no sábado. E eu, então, deixei de ser tenente, passei a capitão. Algumas atividades da AMAN, elas ocorrem especificamente no sábado em virtude da presença, às vezes até do próprio presidente da República. E muitas vezes, nesses casos, eu faltava. Se eu não era liberado, eu tinha que faltar. E graças a Deus, Deus como que tampava os olhos desses homens. E eu conseguia então ser fiel a Deus e ainda não ser incomodado. Chegou um chefe novo e na aula inaugural, quando a aula inaugural ocorreu no sábado, nós então, com antecedência, mandamos para ele uma solicitação para que ele nos dispensasse daquela atividade no sábado, por sermos adventistas e porque nós estaríamos na igreja. E eu era ancião da igreja. E eu não poderia jamais dar um exemplo negativo aos meus irmãos, ainda mais como líder da igreja. E quando eu falei nós, é porque na realidade, naquela época ali, nós éramos em 3 militares aqui na academia, mais especificamente 3 capitães. Nós éramos os 3 adventistas. E eu me lembro quando esse chefe, no ano de 2010, ele recebeu a nossa solicitação. Ele, além de negar, ele ainda nos chamou na sala dele e disse que se nós faltássemos, nós seríamos punidos. E naquela aula inaugural, estávamos nós 3 lá na igreja, adorando a Deus no sábado. Na segunda-feira, o mesmo chefe nos chamou individualmente na sua sala. E ele então agora, além de nos advertir, ele disse para cada um de nós que se ocorresse mais uma vez, deixaria de ser uma advertência verbal e nós seríamos rigorosamente punidos. Logo após a aula inaugural, nós tivemos agora a passagem de comando. Estaria trocando o general da AMAN. E essa passagem de comando ocorreria no sábado. E nós novamente fizemos uma solicitação para o nosso chefe, coronel. E ele mais uma vez disse não. E então eu não compareci e eu fui para a igreja. Mas quando chegou na segunda-feira, eu fui chamado logo pela manhã, na sala do coronel. E o coronel, ele me chamou muita atenção. E disse para mim que eu seria punido. E ele então mandou que entregasse uma ficha, que nós chamamos de ficha de apuração de transgressão disciplinar. E nessa ficha nós tínhamos que colocar os motivos pelos quais eu não vim naquela atividade no sábado. E eu coloquei lá a seguinte coisa: por ser adventista do 7º dia e por crer que o sábado é o sábado do Senhor teu Deus e que no sábado nós devemos adorar a Deus, eu estava na igreja. A minha justificativa não foi aceita e eu agora transgredi os regulamentos do Exército e eu estava sendo punido com uma detenção de 2 dias. E quando eu estava chegando na academia, já perto das 6 horas, que eu iria subir para um alojamento onde o oficial cumpre a detenção, naquele momento, eu fui abordado pelos meus 2 irmãos, também adventistas. E eles me pediam perdão, porque eles não puderam estar comigo. Eu disse para eles o seguinte: fiquem tranquilos, eu compreendo vocês. E eles choraram na minha frente, e eles diziam que estavam chorando porque tinham me deixado sozinho. E eu tentei confortá-los a eles, até porque um deles era meu filho na fé, é meu filho na fé. E eu não podia dar um exemplo negativo para o meu filho na fé. Ele conheceu Jesus Cristo comigo e com a minha esposa aqui dentro do exército. E eu subi para cumprir aquela punição. E ali eu passaria o sábado e o domingo detido dentro da academia, num lugar só, num alojamento. E quando eu estava ali naquele alojamento, eu olhava da janela da academia e via toda a parte da frente da academia, que, diga de passagem, é muito linda, a cidade lá na distância. E eu podia contemplar
que alegria que era poder estar ali, detido, porque fui fiel a Deus. Não existe detenção melhor. Não existe motivo melhor para ser detido do que este. Era muito pequeno, era insignificante, perto do que Jesus fez por mim. Chegou no domingo. O general mandou que me liberasse, que não era mais para eu continuar. Queriam que eu fosse libertado apenas às 18 horas, mas o general mandou que fosse libertado logo pela manhã no domingo. Quando chegou na segunda-feira, às 15 horas da tarde, houve um comunicado agora para todo o setor de ensino, para que todos agora se reunissem dentro de um auditório. A minha surpresa foi que quando agora o chefe, meu chefe, o coronel, começou a falar, ele voltou lá no passado, lá desde a aula inaugural, dizendo que lá na aula inaugural eram 3 que haviam faltado e que ele havia chamado a atenção dos 3 e que nesse caso agora, na passagem de comando, eu apenas fui aquele que reincidiu na transgressão. E ali realmente ele me humilhou muito na presença de todos aqueles oficiais. Mas uma coisa era certa, em nenhum momento eu abaixei os meus olhos. Eu olhava para os olhos dele o tempo todo e eu sentia da parte dele até uma certa ira a meu respeito. Mas eu tinha plena convicção de que eu não tinha feito nada errado. Eu tinha sido fiel a Deus. Eu não tinha por que abaixar a cabeça, eu não tinha por que, em momento nenhum, sentir medo ou sentir vergonha. E com um detalhe, naquele momento ali da leitura, naquele momento ali da punição, eu ainda tinha mais 1 ano para cumprir. Eu corria o risco de ser exonerado e de perder tudo que eu tinha conquistado até ali. Mais atividades sobre o sábado ainda iríamos ter. Eu sabia da possibilidade de ser excluído do exército, porque eu iria ser fiel a Deus. E logo, um pouco mais à frente, o tempo passou e lá estava de novo uma atividade no sábado e eu escalado para o sábado. Aquele chefe que liderou aquela reunião em que falou muitas coisas a meu respeito na presença de todos os oficiais, ele mandou numa quarta-feira me chamar à sala dele. Ele ia falar para mim, eu já imaginava, olha, você está escalado para o sábado, você já foi detido e as coisas poderão complicar muito para você. Mas eu ia fazer o quê? Eu fui preparado para ouvir isto. E quando eu entrei na sala dele, qual não foi a minha surpresa? Ele virou para mim e falou o seguinte, mandei chamar você para te comunicar que eu mandei trocar, coloquei outro oficial no seu lugar para que você tenha liberdade de cultuar o teu Deus. Eu vi claramente Deus operando na minha vida e eu agradeci muito ao meu chefe, agradeci ao coronel naquela hora pela compreensão dele em me liberar no sábado e agradeci muito a Deus, saí dali radiante porque eu vi a intervenção de Deus mesmo através daquele coronel. Dali para frente, nunca mais eu fui escalado para uma atividade no sábado. Durante todos os sábados, eu, como primeiro ancião da igreja de Montese, eu estou na igreja de Montese, juntamente com os meus irmãos, adorando o meu Deus, eu, a minha esposa e os meus filhos. Eu agradeço a Deus por isso. Deus tem sido muito generoso comigo. Bênção, né, irmãos? O capitão Joel, ele mora em Resende, ele é professor da AMAN. O ano passado nós tivemos um campuri de jovens lá em Resende, ele guiou os nossos jovens lá na AMAN, fez um turismo lá e ele contou o testemunho para os nossos jovens ali, alguma coisa, não contou tudo isso, mas nós temos lá na AMAN um coronel, o irmão Hélio, Capitão Joel, e tem um tenente-coronel. Esse eu ainda não o conheci, não sei o nome, mas ele também. São 2 professores na AMAN e mais um coronel, né? Nós temos lá na AMAN o general que comanda e mais 7 coronéis, né? O Joel é um capitão. Atrasou um pouquinho o seu crescimento, mas isso aí é o mínimo, né? Ele ainda não se aposentou, daqui a mais alguns anos ele está se aposentando, mas é um homem de Deus, viu? Louvado seja Deus por esse testemunho. A gente vê como Deus dirige quando nós nos colocamos nas mãos dele. O que Deus faz quando nós colocamos nas suas mãos. Se nós tivéssemos que pedir
alguma coisa ao nosso pai ou a Deus, o que você pediria? Se você estivesse em frente ao seu pai ou a Deus, o que você pediria para Deus? Talvez cada um de nós tivesse um pedido diferente, mas talvez todos nós, a maioria, pedisse a mesma coisa. Nós vamos falar essa semana, está aqui com vocês, e nós pedimos de coração que vocês estejam conosco acompanhando aqui. Eu quero, junto com vocês, pedir a Deus pela nossa vida, para que Deus possa abençoar a cada um de nós, para que Deus possa derramar a sua bênção e o seu Espírito na vida de cada um de nós. Cada noite dessa semana nós vamos ter um testemunho muito bonito. Vocês viram que é um testemunho muito forte, né? Cada noite nós teremos lindos testemunhos. E que essa semana seja uma semana abençoada. Nós ouvi o quarteto cantando. A minha ideia é o ano que vem nós fazermos um encontro de quartetos, né? Associação. Nós tivemos um encontro de corais agora no MIESP, foi uma bênção. Vamos ter agora um Campuri de Desbravadores, daqui mais a uns 2 meses, talvez menos, lá em Resende. E nós vamos ter a nossa investidura dos líderes na AMAN. Vai acontecer na AMAN, no sábado à tarde. Tivemos um encontro com aventureiros agora, domingo passado. Foram mais de 1000 pessoas lá na Cidade da Criança. Foi uma bênção, né? Hoje é o sábado de Deus, mas também amanhã o pessoal está celebrando assim, relembrando dos seus pais, está abraçando seus pais. Mas se você tivesse que ficar em frente ao seu pai ou a Deus, o que você pediria? Vamos abrir as Bíblias em Gênesis 32. Gênesis 27. Gênesis 27. O que você pediria para Deus? O que você pediria ao seu pai? Jacó esteve diante do seu pai. O que ele pediu? O versículo 38, aqui conta já Esaú. O capítulo 27 nos fala a bênção que Jacó recebe de Isaac, seu pai. A luta pela bênção do pai é muito grande. Eu não sei, hoje o costume eu cresci assim, pedindo a bênção ao pai, né? E até hoje meus irmãos, assim, eu não sei, muitos aqui talvez não digam bênção pai, né? Ou bênção mãe, ou tia. Mas aqui Jacó está pedindo a bênção, correndo atrás da bênção do seu pai. E ele cria se veste, né? Coloca lá um pelo para parecer que era Esaú, porque a bênção que Isaac ia dar primeiro era para Esaú, mas Jacó corre atrás dessa bênção. E ele engana o pai e recebe a bênção. O versículo 38, Esaú, desesperado, porque tinha vendido o seu direito de primogenitura, ele corre para Isaac, o seu pai. Ele diz: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Queridos, é interessante a busca da bênção. Quando Salomão esteve diante do seu grande pedido, o que é que ele pediu? Sabedoria. Pai, me abençoa, dá sabedoria. A bênção ele pediu, me abençoa, Senhor, eu quero sabedoria. E com a sabedoria, com a bênção de Deus, todas as coisas ele conseguiu. Foi um homem muito sábio. Em Lucas capítulo 19, nos conta a história de um homem publicano chamado Zaqueu. O Zaqueu é um personagem bíblico muito conhecido. E queridos, muitas vezes nós acreditamos assim, e hoje tem se pregado que você agora entregou a Deus, você vai ser abençoado constantemente. Você é batizado, a bênção ela é fruto, é o resultado da nossa comunhão, mas o resultado da obediência. Se nós
colocamos-nos nas mãos de Deus, mas continuamos desobedecendo, como vamos ser abençoados? Zaqueu era um publicano. Ele era israelita, mas ele simplesmente não era um publicano, era um chefe dos publicanos, ou cobradores de impostos. Ele era detestado pelos seus irmãos israelitas, os judeus. Ele era um homem que tinha uma posição e fortuna, era um prêmio da sua carreira, mas isso aborrecia e ele era odiado pelos israelitas. Isso tudo era sinônimo de injustiça e distorção. Apesar de um rico funcionário da alfândega, ele era um homem que não tinha um coração tão duro. Às vezes a gente olha para as pessoas assim, mas a gente não conhece. A gente mira as pessoas e, como diz a Bíblia, o ser humano ele olha a aparência e nós não sabemos do que passa no fundo do coração. Eu vou contar uma historinha, a gente fala disso. Diz que um homem estava passando num lugar onde vendia pássaros. Olha como nós julgamos pela aparência, né? E ele passou num lugar onde vendia pássaros e ele olhou assim e tinha um pássaro cantando bastante. Ele disse: quanto custa esse pássaro? O homem disse: R$500. E tinha um quietinho, o homem disse: e aquele ali que não canta nada? Isso aí, 1.000. Mas esse aqui custa 500, esse aqui 1.000. Esse aqui é o que canta, esse aqui é o que compõe. Então esse é mais caro. Então a aparência engana. As aparências enganam. Zaqueu era um homem perverso? Não, mas Zaqueu era um homem que extorquia dos seus irmãos. Mas dentro do coração daquele pequeno homem estava um anelo, um anseio. A irmã White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela fala assim: sob aparência, todavia, o rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido. Sob a aparência de mundanidade e orgulho, achava-se um coração susceptível às influências divinas. Zaqueu ouvira falar de Jesus e despertou nele o interesse do perdão de Deus, da bênção de Deus. No seu coração, Zaqueu anelou por um arrependimento verdadeiro. Ele começou a sentir vontade de entregar a vida a Deus. Para o ser humano em geral, olhava para Zaqueu e dizia assim: esse é um ladrão, esse homem não presta. Mas lá no fundo, no coração de Zaqueu, ele era um cara que tinha ele não era feliz com aquilo que ele fazia. Ele estava querendo alguma coisa, ele estava sentindo o desejo de algo. E um dia Jesus passa por Jericó. E Jesus está passando ali, entrando em Jericó. E Zaqueu, que procurava ver a Jesus, mas não podia, diz a Bíblia, por causa da multidão. Ele era um pequenininho, pequena estatura. Ele correu e subiu a um sicômoro, uma árvore, né, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E Zaqueu ali olhando, era o desejo de Zaqueu de pelo menos observar aquele homem que passava ali. Ele nunca esperava que Jesus falaria com ele. E quando Zaqueu estava passando, Jesus se volta, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, que convém eu ficar hoje em tua casa. Queridos, Zaqueu tomou um susto, e a multidão também, porque Jesus estava falando com um publicano. E Jesus era condenado pelos fariseus, porque Jesus, ele dirigiu a mensagem para os fariseus com aquele coração duro que se achava que eram os perfeitos, mas Jesus agora se dirigia também às pessoas que eram párias da sociedade, entre elas os publicanos. E Jesus olha para aquele sicômoro e diz: Zaqueu, desce daí. Zaqueu se assustou, mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu a toda pressa, parecia uma criança, pequenininho, né? Já parecia uma criança pelo tamanho, e ele saiu correndo dali, e ele desceu da árvore, e recebeu a Jesus com alegria na casa dele. Irmãos, que surpresa agradável para Zaqueu. Imaginem, um homem que era desprezado pela sociedade, e realmente ele extorquia, eles cobravam os impostos, ele cobrava impostos, talvez até ele não, mas ele cobrava os impostos e ele era rico, né? Trabalhava para Roma, era considerado um traidor. E agora ele recebe a Jesus na sua casa. Que alegria para Zaqueu. Diz que ele recebeu com alegria.
E todos os que viram murmuravam, dizendo: ele se hospedou com um homem pecador. Olha os fariseus condenando a Jesus. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. A bênção de Deus, a presença de Jesus na vida de Zaqueu transformou Zaqueu. A bênção de Deus na vida de Zaqueu foi o resultado da obediência de Zaqueu em aceitar a Jesus na sua vida. Quando Jesus pediu para Zaqueu descer da árvore, Zaqueu não titubeou. Zaqueu, ele não hesitou, ele pulou da árvore, ele saiu dali feliz, ele estava recebendo a Jesus na sua vida, na sua casa. Meus queridos irmãos, como é bom receber a bênção de Deus. Como é bom receber a bênção de Deus. A bênção de Deus, essa bênção espiritual, Zaqueu recebeu a bênção do Senhor e ele diz: eu vou restituir. E ele realmente restituiu para as pessoas. Se você estivesse diante de Deus, o que você pediria? Hoje, diante do seu Pai, o que você pediria? Voltemos para Gênesis, capítulo 32. Gênesis, o versículo 26. Para mim, essa é uma das histórias mais bonitas que tem na Bíblia. Inclusive, o Espírito de Profecia, Ellen White, ela coloca isso aqui como uma coisa do final dos tempos. Chama isso aqui de angústia de Jacó. Em Gênesis 32, verso 26, nos conta um momento crucial na vida de Jacó. Jacó, ele recebeu a bênção do pai, mas enganou o pai, enganou o irmão, e Jacó fugiu. Eu estava pensando, será que o fato de Zaqueu subir na árvore, ele também não estava fugindo? Fugindo de si mesmo. Jacó, ele fugiu dali de Canaã e foi embora para outras terras atrás de seu tio Labão, fugindo dele mesmo. E agora ele tem uma luta. Todos nós passamos por nossas lutas. E Jacó estava lutando porque ele ia ter um encontro com Esaú, mas ao mesmo tempo ele estava voltando para Canaã. Deus disse: Jacó, volta para Canaã. E era ali uma luta tremenda. Diz que um anjo lutando e o anjo querendo ir embora e Jacó dizendo: você não vai. O versículo 26 diz: deixa-me ir. O anjo disse: pois já rompeu o dia. Jacó disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E aí perguntou: como te chamo? Ele respondeu: Jacó. Quando Zaqueu reconheceu, ele desceu da árvore e ele disse: Senhor, ele estava dizendo assim: Senhor, me abençoa. Jacó, ele disse assim: eu não vou deixar ir, Senhor, se não me abençoares. Aquele anjo que lutava ali com Jacó, na realidade não era um anjo lutando. A Bíblia fala essa luta, mas era Jacó segurando, recebendo, sem deixar ir, dizendo assim: me abençoa, não vai sair daqui. Não era uma luta, uma briga, não, era uma briga dentro de Jacó, era uma briga lutando para receber a bênção de Deus, era uma briga para receber o perdão de Deus. Ele disse assim: eu quero receber o perdão, eu quero receber a tua bênção. Foi o que Zaqueu disse. Se ele ao sair, ele recebeu, ele estava feliz por receber a bênção de Deus na sua vida. Jacó, e o anjo diz assim: então já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Na realidade, aquele que estava ali era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali abençoando a Jacó. Era uma luta espiritual de Jacó. Jacó passou ali a noite orando. Ele estava orando, pedindo a Deus uma bênção. Senhor, me perdoa, me transforma. Era Jacó pedindo a bênção de Deus. E Deus diz assim: Deus abençoa Jacó, muda o nome dele para príncipe, e Jacó agora sai transformado. Queridos, Jacó entendeu que para obedecer a Deus ele tinha que ser fiel. Ele enganou, agora ele se arrependeu de tudo que ele fez
e Deus transformou a vida dele. Zaqueu entendeu que para ser abençoado por Cristo, ele deveria ser fiel em todas as áreas de sua vida, inclusive no seu trabalho. Foi o que aconteceu aqui com o nosso testemunho. Ele foi fiel no trabalho para diante dos homens, mas também diante de Deus. Nós temos, irmãos, que lutarmos para sermos os melhores na escola, nós temos que lutar para ser os melhores onde nós estivermos. No trabalho nosso, nós temos que dar o nosso máximo, temos que dar o nosso melhor, nós temos que ser realmente os melhores, estar entre os melhores. Nós não temos que simplesmente nos contentar em ser medianos, e temos que ser fiéis no nosso trabalho. Alguns acham que religião e trabalho é distinto, não é. O cristão, ele tem que ser fiel no seu trabalho. E o patrão olha para ele e diz assim: não, esse é um homem fiel. Eu te concedo você guardar o sábado porque você é um excelente trabalhador, você é um homem, é um excelente homem, é fiel. E aquele que é fiel a Deus, ele é fiel às pessoas que estão ao seu lado. Zaqueu preferiu abandonar a glória desse mundo para ser abençoado por Cristo. Ele deixou tudo o que ele tinha. A bênção divina, querido, não é simplesmente um direito adquirido por sermos cristãos, é o resultado natural da obediência a Deus. E Deus tem muitas bênçãos reservadas para seus filhos. Jacó disse: Senhor, tu não vai enquanto não me abençoares. Zaqueu recebeu a maior bênção que um ser humano pode receber. Jacó também recebeu essa bênção. A irmã White compara eu falei para vocês, essa luta de Jacó com o anjo com o tempo de angústia. A gente chama, é uma expressão adventista, mas teologicamente, o tempo de angústia de Jacó. Quando, depois do decreto, as pessoas os cristãos estarão lutando com Deus ali, pela sua vida, orando. Naquela luta, será que eu fui perdoado? Será que eu abandonei? Será que Deus me perdoou daqueles pecados? Essa luta espiritual que Jacó passou com Deus ali no Jaboque. E ele dizendo: Senhor, não saio daqui enquanto não me abençoares. Eu quero fazer um convite à igreja de Madureira. Todos os jovens, irmãos, crianças, não podemos sair daqui enquanto Deus não nos abençoar. Não podemos sair daqui enquanto Deus não derramar a sua bênção, enquanto Deus não dizer assim: está perdoado, você é um príncipe de Deus. Nós não podemos sair daqui enquanto Deus não derramar o seu Espírito sobre a vida de cada um de nós. E eu quero convidar você a estar aqui nessa semana para juntos lutarmos com Deus e pedirmos a sua bênção. E terminamos essa semana dizendo assim: Senhor, obrigado pela transformação que operaste na nossa vida, na minha vida. Eu quero terminar orando com você. Você gostaria de receber a bênção de Deus, assim como Zaqueu, assim como Jacó? Às vezes nós fugimos de um lugar para outro. Eu conheci um irmão que ele brigava com alguém num local e ia para outra igreja. Aí lá ele brigava. Teve um que fundava igrejas assim, viu? Ele dizia assim, uma vez ele disse: pastor, eu sou o maior missionário dessa igreja. Ele fundava a igreja num lugar, aí brigava, ia para outro, fundava, brigava. Irmãos, é igual a Jacó. Enquanto não receber a bênção de Deus, não adianta fugir. Nós estamos sempre fugindo, mas é assim, ó, Deus diz: Jacó, volta para Canaã. Jacó fugiu de Canaã. Deus diz: Jacó, volta para Canaã. Às vezes nós tentamos fugir e Deus diz: a sua bênção está aqui. Você pode fugir para onde for, mas a sua bênção está aqui. Eu quero terminar orando com você nessa manhã. Eu quero terminar fazendo uma oração especial pela sua vida. Você gostaria de dizer assim: Senhor, eu quero me colocar nas tuas mãos. Eu quero receber a bênção do céu. Eu quero receber, Senhor, o teu poder na minha vida. Eu quero receber, Senhor, a bênção de Jesus, a presença do Espírito Santo em minha vida. Você gostaria de dizer assim para Jesus nessa manhã? Você quer receber a bênção do Senhor? Como Jacó, dizer assim: Senhor, não saio daqui enquanto não me abençoares. Talvez você esteja fugindo de alguma coisa, de si mesmo. Quantas vezes nós carregamos em nossa vida tantas coisas e nós acabamos relevando, fazemos promessas: esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou mudar. E aí acaba o ano, a gente vê que a gente não mudou nada,
Termina o ano, a gente vê que a gente não deixou nada, nós continuamos a mesma pessoa, com as mesmas coisas, com as mesmas falhas. Você não gostaria de subir o Val do Jaboque nessa manhã comigo e lutarmos com Deus? Você não gostaria de subir o sicômoro e dizer assim: Senhor, aqui estou, e descer do sicômoro? Deus pede não para nós subir, mas para descermos do sicômoro em que nós nos encontramos. O sicômoro muitas vezes representa aquilo que nós estamos sustentando, a nossa fé. E talvez a nossa fé esteja baseada no tempo que nós temos de igreja, no tempo de batismo, na meu pai, na minha mãe, na minha família. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã: desce do sicômoro e vamos juntos andar com Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. Você gostaria de dizer assim: Senhor, derrama a bênção na minha vida? Nós vamos ouvir uma música do quarteto. Eu quero que você coloque em pé. Se for o teu desejo, coloque em pé. Ora ao Senhor e diga: Senhor, faz aquela oração que Jacó fez. Diz assim: Senhor, me abençoa nessa manhã. Quando ele estiver cantando, pode se colocar em pé. Eu vou terminar com uma oração. Fecha teus olhos, ora ao Senhor, pede a bênção de Deus. Nós temos que lutar com Deus, não simplesmente nós temos que pedir: Senhor, me abençoa. Não, Jacó disse: Senhor, foi em desespero. E Deus quer derramar a bênção para nós nessa semana. E eu quero que você está conosco nessa semana. Vamos. Eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado: o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus? Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se
os amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Louvado seja Deus. Que nós possamos ter o descanso em Deus pela bênção do céu. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença nessa manhã. Aqui está a Tua igreja. Nos sentimos pequenos como Zaqueu, pela nossa culpa, pela carga que nós levamos dia a dia. Sentimos, ó Deus, que precisamos do Teu perdão. Como Jacó naquela fuga de si mesmo, a luta no Val de Jaboque. Ó Deus, não nos deixe sair daqui sem a Tua bênção. Aqui está a Tua igreja em Madureira. Precisamos, Deus, do derramamento do Teu Santo Espírito na nossa vida. Precisamos sentir o perdão de Jesus em nós. Por favor, Deus, nos tira a nossa culpa, perdoa os nossos pecados. Somos falhos, temos as nossas fraquezas, mas queremos ser vencedores pelo sangue de Jesus. Queremos, Senhor, receber a unção do Teu Santo Espírito. Dá-nos, Deus, o Teu poder para sermos fiéis, apesar da ameaça humana, apesar dos nossos temores e fraquezas, que possamos ser fiéis a Ti, que possamos ser leais, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, mas possamos ser obedientes. Ó Deus, se há alguém aqui nessa manhã que está passando por alguma luta espiritual, por favor, Senhor, que Teu Espírito Santo possa transformar a vida, que Teu Espírito Santo possa renovar a vida, Deus. Pai, não nos deixe sair daqui sem a Tua bênção. Estamos começando uma semana. Queremos, Deus, sentir no nosso coração o perdão suave de Jesus. Por isso, Deus, abençoa-nos ao sairmos. Guarda-nos deste mundo mau, Senhor. Em nome de Jesus, amém.